Chama a mesa Padre José de Jesus Filho, membro da comissão da Pastoral Carcerária, que foi, como diz o convite, ele fez o estudo mais importante que temos até hoje sobre o presídio de Minas Gerais. Professor Laurindo Dias Minhoto, professor da FEFELESH USP, professor Luiz Fernando Massoneto, professor da Faculdade de Direito da USP, professora Lia e professor Garcês, professores aqui da GV, que serão os debatedores. Bom dia a todos. Não sei se está visível a apresentação. Eu preparei poucos slides, mas eu acho que eles ajudam a pensar um pouco a questão que eu quero trazer para fazer a discussão sobre as PPPs, especialmente do sistema prisional, porque são algumas questões pressupostas que ajudam na reflexão sobre a adequação ou não desse modelo para fazer frente a essa política. Tá? Pronto. Eu dividi minha apresentação em 3 partes. Falar inicialmente da economia política, do financiamento da infraestrutura, pensando o conjunto do sistema prisional como uma infraestrutura física, independentemente de operação. Está errado aqui pensar alguns elementos estruturantes do processo de financiamento, para, então, emendar algumas questões das implicações jurídicas, políticas e éticas dessa forma jurídica em relação aos objetivos da política. Então, inicialmente, é importante a gente fixar alguns pressupostos sistêmicos do funcionamento do nosso sistema econômico. Tá? O sistema econômico capitalista funciona a partir da reprodução ampliada do capital, que é essa fórmula descrita no item 1, né, na qual todo o sistema de produção ele visa a geração de um excedente econômico. Né? Na fórmula consagrada pelo Marx, a gente tem o capital dinheiro que se transforma numa combinação de fatores de produção para dar origem no processo de produção a uma nova mercadoria que, quando realizada no mercado, permite a obtenção de um ganho maior do que aquele que inicia o processo de produção. Independentemente de pensarmos essa fórmula no sistema capitalista, é fato que os sistemas desde a antiguidade trabalham a partir da ideia de geração de excedente. Né? Existem especificidades próprias de cada organização social, mas todas elas trabalham com essa perspectiva, de alguma maneira, de gerar um excedente que vai ser politicamente distribuído no grupo social. Por que essa questão do excedente ela é importante quando a gente discute a questão do cárcere? Porque em todos os momentos, em toda sociedade que pensa a organização a partir do excedente, a gente tem um controle político e social dos corpos afetado a essa geração do excedente. Se isso é visível na antiguidade, quando a gente tem um sistema de escravidão, né, no qual a produção se dá inteiramente no âmbito doméstico, fora do âmbito da política, né, e o aprisionamento dos corpos é o responsável pela geração do produto, esse fenômeno ele continua a se perpetuar ao longo do desenvolvimento das sociedades, transfigurando-se, entretanto, a partir de diversas formas jurídicas. Né? Então, se a gente der um salto da antiguidade para a modernidade, a partir do modo de produção capitalista, a gente vai notar nos eventos denominados acumulação primitiva de capital a grande presença do cárcere como elemento estruturador desse capital primitivo. Quem aqui leu Os Miseráveis, do Victor Hugo, deve se lembrar do Jean Valjean, preso às galés, né? E como o trabalho carcerário era importante para a formação do capital industrial francês, né? E toda a manutenção do poderio militar e econômico daquele país em formação, de economia capitalista em formação. No sistema capitalista,
com a eclosão do trabalho livre, o controle dos corpos ele muda de natureza, né? O cárcere ele pode não se relacionar diretamente à produção e acumulação de excedente, mas eu tenho uma racionalidade repressiva que subordina o capital ao trabalho. A disciplina do trabalho ela é criada por meio de uma racionalidade repressiva, de modo que a normalidade do sistema esconde um alto grau de controle dos corpos, não mais na forma de cárcere, visando a acumulação nesse sentido, né? E o que acontece no sistema capitalista, quando essa racionalidade repressiva transforma violência em algo natural, é que a reação a essa violência aparece como uma violência que demanda o controle dos corpos. Então, a reação a esse controle de comportamento gera, de diversas maneiras diferentes, uma política de encarceramento clara, né, na qual ali ocorre uma repressão aparente, ao contrário daquela repressão subliminar, aquela repressão oculta dos processos de subordinação real e formal do trabalho ao capital. Se a gente imaginar ao longo da história, inclusive no sistema capitalista, o modo como o cárcere é utilizado para produzir excedente, fica muito evidente como essa força de trabalho atua como um capital variável, quase como um capital industrial, nesse ciclo da mercadoria. O que a gente tem de novidade nas políticas de PPP, e a gente vai falar um pouco mais adiante, é que a gente começa a ter o controle dos corpos a serviço não mais dessa acumulação típica do capital industrial, e sim uma acumulação vinculada à acumulação do capital financeiro. Eu tenho o capital portador de juros, o sistema de crédito, utilizando o controle dos corpos como insumo para a permanência do processo de acumulação. Esse processo de acumulação é um processo crítico, né? É um processo absolutamente instável e que se estabiliza ao longo do tempo por meio justamente do sistema de crédito, né? Então, eu tenho um sistema de crédito que garante um capital inicial que inicia um determinado sistema produtivo. Eu tenho um sistema de crédito que amortece os riscos da transformação do capital inicial em mercadoria. Eu tenho um sistema de crédito que alimenta a demanda final e que garante a realização daquele excedente construído ao longo do processo produtivo. O Estado, ele, ao longo do tempo, faz justamente a gestão desses riscos envolvidos no processo de acumulação. A gente pode definir o direito econômico como o direito que organiza essa gestão política das incertezas radicais que marcam o sistema de produção capitalista. Então, eu tenho as finanças atuando como uma gestão das incertezas e o fundo público, aquilo que a gente vislumbra através do orçamento, atuando tanto na reprodução do capital constante, ou seja, garantindo por meio do orçamento a infraestrutura necessária para a manutenção do processo de acumulação, como também garantindo a reprodução do capital variável, que é o que acontece especialmente após a Segunda Guerra com as políticas de bem-estar social. E aqui eu chamo a atenção, ainda que rapidamente, para dois grandes paradigmas de atuação do fundo público no financiamento do processo de acumulação e que são úteis para a gente pensar o financiamento da infraestrutura. Numa primeira fase, logo após a Segunda Guerra, a partir do chamado modelo de Bretton Woods, eu tenho um Estado que atua por meio de políticas ativas, controlando as expectativas de negócios nas jurisdições nacionais, né? Eu tenho aqui a vigência do chamado paradigma consenso keynesiano fordista, no qual a economia do setor público atua como uma redutora dos riscos sociais, né? O orçamento público ele gera bem-estar, ele cria sistemas de seguridades
e ele atenua os riscos inerentes ao desenvolvimento das sociedades industriais. Não é por outro motivo que essa economia, esse tipo de economia do setor público, permite o surgimento dos chamados anos gloriosos do capitalismo, aquela aparência de liberdade que acontece a partir dos anos 60 e todas as transformações que marcam esse período do capitalismo democrático de 45 até aproximadamente a década de 70. Quando esse padrão de Bretton Woods ele cai a partir dos anos 70, a crise fiscal do Estado, eu começo a ter um Estado que não atua mais diretamente na redução dos riscos sociais, que não utiliza mais o fundo público para mitigar as vicissitudes da reprodução do capital variável, né? Eu começo a ter um processo de cada vez maior de fluxos globais de riqueza, integração de mercado financeiro. Eu começo a ter o chamado processo de financiarização do capitalismo, e o orçamento público ele passa a atuar como um gestor da renda financeira do capital. Então, aquele colchão de segurança colocado no capitalismo democrático a serviço do bem-estar, né, e a serviço da reprodução do capital industrial das economias capitalistas, é colocado agora como um colchão de liquidez para garantir a rigidez do sistema de crédito, né? Então, a gente, quando fala em PPP, tem que ter clareza de que a PPP é uma forma jurídica derivada desse modelo de financiamento. É um modelo a partir do qual o Estado assume que não tem mais condições de assumir diretamente a execução das suas políticas públicas, não tem mais condições de garantir o financiamento direto das infraestruturas necessárias à garantia do processo de acumulação. Começa, então, o chamado processo de austeridade fiscal permanente, né? Para vocês entenderem bem, dentro do paradigma do direito financeiro, o que significa essa inflexão, toda a política de construção de estabelecimentos carcerários nos marcos da Lei 4320, que é o Marco Geral das Finanças Públicas, no paradigma anterior, era feito a partir do orçamento público, né? E o orçamento público ele comportava a despesa, independentemente do tamanho dela, porque havia possibilidade de endividamento para o financiamento das atividades estatais. A ideia de economia do princípio da demanda efetiva por trás do paradigma keynesiano garantia a possibilidade do Estado liderar esse processo de financiamento da infraestrutura e do financiamento das políticas públicas. O que acontece quando esse modelo entra em crise é que o orçamento do Estado não comporta mais um volume de investimentos suficiente para as demandas de sustentação do processo capitalista de acumulação. Então, o Estado, ele, impossibilitado de se endividar, ele passa a contar com o endividamento privado para financiar sua infraestrutura, né? Então, se a gente pudesse resumir, a economia política de uma PPP é trocar estoque por fluxo. Então, o estoque de orçamento que eu tenho para fazer uma infraestrutura e que eu não tenho mais, eu troco por um fluxo de pagamento para bancar o financiamento privado, o endividamento do privado responsável por aquela infraestrutura. Notem que, se o modelo anterior era marcado pela aderência do crédito público sobre a execução das políticas estatais, o que eu tenho agora é um predomínio do crédito privado na garantia e estabilização do processo de acumulação. E crédito privado que vai demandar do Estado aquele colchão de liquidez, aquele colchão de segurança, para que ele opere normalmente, né? Quando a gente pensa numa PPP, tendo esses pressupostos da crise fiscal do Estado e da necessidade do Estado trocar estoque por fluxo, a gente observa em todos os modelos uma repetição de elementos, né, de modo que as PPPs são todas muito parecidas, né? Na verdade, existe uma forma jurídica que serve para construir presídio, para operar pedágio,
para operar escolas e qualquer tipo de serviço, né? E essa matriz é formada por esses elementos, né? Uma distribuição de responsabilidades, uma estruturação clara de garantias a partir de uma alocação diversificada de riscos, uma previsão de retorno sobre o investimento, que é o elemento principal para a decisão do privado optar ou não por esse modelo de negócio. E, por fim, uma análise macrojurídica de direito econômico das estruturas institucionais aptas a conformar esse modelo de negócio e análise microjurídica da teoria das obrigações e contratos, que reúnem ali uma coligação de negócios jurídicos capaz também de suportar uma operação de longo prazo. Eu sempre brinco com meus alunos que a PPP, no fundo, é uma grande caixa de pregos, né? Essa é uma piada, não sei se aqui alguém assiste os Simpsons, eu acho que todos, né? Já tem quase 30 anos de desenho na televisão, e tem um episódio que o Bart Simpson vai com a escola para visitar uma fábrica, né? E ele fica todo feliz, imaginando que vai chegar lá e visitar uma fábrica de brinquedos, e quando chega na fábrica, uma fábrica de caixas, né? Ele fica um pouco chateado, mas reage imaginando os brinquedos que vão naquelas caixas. Quando é dito ele, não, a fábrica só fabrica caixas para colocar pregos, né? Então, assim, o modelo racional do PPP é uma caixa de prego, né? Às vezes a gente vê advogados que trabalham com infraestrutura posando de construtores da nacionalidade, quando nada mais fazem nos escritórios do que trabalhar em cima dessa caixa de prego, que é pegar uma determinada matriz jurídica e pensar custos, riscos, alocação de riscos, distribuição de garantias e de como essa combinação de risco e garantia garante uma taxa de retorno sobre o investimento. A pergunta que fica, essa caixa de pregos comporta outra coisa senão pregos? Quem compete essa discussão sobre o que colocar nessa caixa? Será que o sistema prisional é um exemplo? Tem implicações éticas quando colocado nessa moldura? Toda a discussão do direito da infraestrutura trabalha a questão de como é possível reduzir os custos de transação, como é possível combinar a taxa de retorno, risco e garantia, né? E, por conta disso, a experiência vem catalogando, vem formalizando uma tipologia de relações contratuais de PPP, porque a partir dessa tipologia você consegue catalogar os riscos inerentes a cada uma delas, né? E com isso você consegue diminuir os custos de transação. No caso das operações que a gente vai discutir hoje, a gente tem uma concessão da forma Build, Operate and Transfer, na qual o agente privado ele constrói o sistema prisional, ele opera e recebe um fluxo que amortiza, que garante o serviço da dívida, amortiza os investimentos da infraestrutura e remunera o serviço ao longo da concessão. E, no final, aquela infraestrutura é transferida, revertida para o Estado, como costuma acontecer nas concessões. Levantando algumas questões para encerrar a minha intervenção. O que é específico nas PPPs do sistema prisional? Primeiro é que o custodiado ele é um insumo do sistema, né? Então, quando vocês estudarem os projetos de financiamento de energia, por exemplo, é muito importante você ter uma rede contratual que garanta, por exemplo, a demanda firme por aquela energia, o que garante a oferta firme de um determinado insumo fundamental para a existência daquele serviço. O custodiado, nessa relação, ele funciona como um insumo, né? E tanto é assim que, na PPP específica de Minas, que é a que a gente tem oportunidade maior de estudar, o risco de demanda ele é garantido pelo Estado, que garante 90% das vagas preenchidas ao longo de todo o período do contrato, né? Então, do mesmo modo que eu tenho um contrato com garantia firme de energia elétrica, eu tenho um contrato firme de insumo custodiado. Algumas questões que vão ser levantadas pelos outros colegas. O pressuposto do modelo é um crescimento da demanda, né? O que leva sempre a gente a perguntar se
a PPP ela gera massificação ou se, na verdade, a massificação preexistente é que, na verdade, é uma oportunidade de negócio por meio de PPP, né? Mas a questão contraditória é que os contratos de longo prazo típicos de PPP colocam em xeque a própria eficiência da política de encarceramento. Porque eu tenho como pressuposto da rigidez do contrato uma demanda firme de custodiado, que significa que em 40 anos eu não tenho nenhuma perspectiva de redução do encarceramento, né? A efetividade da política poderia ser medida por uma curva a partir da qual os efeitos de suas horas do cárcere levariam a uma diminuição do número de encarcerados. O pressuposto do modelo não. É que eu tenho um crescimento incremental, progressivo, no número de encarcerados, o que parece contraditório com a ideia de eficiência. Na verdade, o que a gente vai observar pelo contrato é que a previsão de controle de eficiência que tem é uma eficiência de meios, né? E mesmo quando se pondera serviços sociais, serviços jurídicos, a gente vai perceber que na remuneração final do contrato é algo bem menor e bem menos importante do que a remuneração firme da vaga, do custodiado. Tem outras questões jurídicas sobre se existiria ou não delegação de serviços típicos para o setor privado. Já tem ações do Ministério Público do Trabalho questionando a delegação de determinadas atividades, no caso da PPP de Minas, isso vai ser discutido mais adiante, né? E o que eu acho importante colocar para encerrar é que o Estado, como eu vinha dizendo, ele atua ao longo do tempo como um gestor de riscos da sociedade industrial, né? O welfare, ele atua com a política de bem-estar, o sistema de seguridade, com a sensação de relativa liberdade. O neoliberalismo, ele atua com uma tutela da renda do capital e com um aumento importante da racionalidade repressiva, né? Na verdade, a PPP do sistema prisional é a construção de uma forma aderente à forma jurídica do capital portador de juros, mas que aponta para uma permanência e para acentuar esse caráter de racionalidade repressiva do que vem com o neoliberalismo. É incrível que, se a gente acompanhar as curvas demográficas, né, quem estuda criminologia tem mais facilidade com esses dados, a política de encarceramento ela varia com a mudança do padrão demográfico das sociedades. Era esperado que, no Brasil, com o fim do chamado bônus demográfico, se, por um lado, essa diminuição da população economicamente ativa afeta o setor produtivo, deveria afetar virtuosamente a política de cárcere, diminuindo o número de encarcerados, porque foi isso que aconteceu em todo o mundo, né? Só que aqui parece que acontece exatamente o contrário, né? Mesmo com essa mudança demográfica, você continua tendo uma explosão do número de encarcerados. E só para fazer um paralelo, que eu sempre acho útil para a gente refletir, quem trabalha com política pública de educação nota que a mudança do padrão demográfico faz com que várias escolas hoje de ensino fundamental estejam ociosas, né? Então, você tem uma ociosidade de equipamentos de uma política universal por conta de uma mudança demográfica. E você não consegue ver uma redução ou uma ociosidade de vagas numa política seletiva, mesmo com a mudança, em princípio, virtuosa do padrão demográfico. Então, alguma coisa tem errada aqui na política de encarceramento e acho que esses dados demonstram isso, tá? Então, eu encerro por aqui, mas deixando a questão, que eu acho que é uma questão mais importante, que é se esse modelo ele é indutor do encarceramento em massa ou, na verdade, se ele não é a forma jurídica mais aderente a esse encarceramento em massa que cresce no mundo, especialmente a partir dessa mudança do padrão de financiamento dos riscos sociais. Então é isso, pessoal. Obrigado. Passo a palavra aqui para...
Vou passar a palavra imediatamente ao José. Sim, claro. Obrigado. Bom, eu não tenho apresentação, slide. Eu vou brevemente resumir o ponto. Eu não estou mais na pastoral carcerária, eu sou doutorando da FGV, mas quando estava na pastoral carcerária, a gente iniciou essa ideia, esse projeto de fazer um levantamento, ainda que básico, da situação atual do processo de privatização no Brasil, porque se falava muito em PPP, tá? E ainda nós falamos muito em PPP, porque a PPP talvez seja aquela que a proposta mais promissora. No entanto, a privatização ainda está baseada nos contratos de cogestão, né, que são contratos de relativamente curto prazo, são de 5 anos, não como as PPPs, são de 30 anos. E as PPPs, na verdade, também vieram dessa limitação para as empresas dos contratos de 5 anos. O Requião, quando entrou quando assumiu o governo do Paraná, ele não queria a privatização dos presídios e rompeu aí com os contratos, e isso gerou uma certa insegurança para as empresas, e aí muitas delas começaram a perseguir a ideia de PPP, porque daria uma maior estabilidade, né? E aí Minas Gerais está nesse processo. É importante destacar que é um fenômeno novo, mas ele está crescendo muito rápido no Brasil. Assim, eu não sei quantas unidades privatizadas temos agora e nem arriscaria, porque no ano passado nós tínhamos 30, mas está crescendo tão rápido que eu não sei se nós temos agora 35, 40. Né? Principalmente localmente, está crescendo bastante em alguns estados, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Amazonas. Então, é um pouco arriscado dizer quantos presos estão sob custódia das empresas privadas nesse momento. Bom, a partir das visitas que nós fizemos, nós visitamos só 8 unidades e conversamos com diretores, tanto das unidades privatizadas quanto diretores de algumas unidades administradas pelo poder público. Nós chegamos a algumas conclusões, e a partir da leitura do contexto do encarceramento no Brasil, é que a privatização no Brasil não parece ser o fruto de um planejamento, de um ingresso na agenda pública dessa proposta, um ingresso, ao menos a partir do poder público racional. O que nós percebemos é que há uma confluência de fatores. Você tem o excessivo encarceramento nos últimos 25 anos, a população chega a aumentar a população carcerária chega a aumentar em 400%, enquanto a população geral aumenta em 30%. Nós temos aqui as crises penitenciárias, nós temos aqui Pedrinhas recente, como vocês podem ver no Maranhão, essas crises penitenciárias que são manifestadas em rebeliões, mortes, pressões internas e externas face a essa suposta incapacidade do Estado de prover segurança, de prover unidade cultural. Então, essas críticas todas ao Estado, somadas ao encarceramento em massa. E é importante, eu diria excessivo encarceramento, porque não se pode dizer que no Brasil há um encarceramento em massa em todo o país. Não é igual. Eu acho que os estados de fronteira, o estado de São Paulo e algum outro estado que são esses que empurram o encarceramento. Por se você olha para o Nordeste, a média ali está em torno da menos do que a média que o do tolerável mundial, que é de 110 por 100 mil habitantes, 110 presos por 100 mil habitantes. Tem estados do Nordeste que não estão, que estão com em torno de 100, 90 presos por 100 mil habitantes. Ou seja, o encarceramento ainda não é a principal política daqueles estados. A principal é a execução mesmo, o linchamento, a principal resposta ao crime.
No entanto, nesses estados também há privatização, né? As instituições são bastante débeis, mas talvez isso seja um fator que gere a gestão de segurança e da administração penitenciária e de justiça são bastante débeis, e aí por isso talvez que gere um espaço para a privatização também. E corrupção. A corrupção parece que quando você vai nos estados, ela permeia o espaço. Você tem no Sergipe, no Alagoas, você tem uma unidade que foi privatizada sem sequer licitação. E muitas isso aconteceu. A privatização ocorreu antes da licitação. Depois você abre um processo de licitação, né? Então, os arranjos locais, eu conversei com um secretário de segurança e ele, assim, descaradamente me disse: olha, eu ganhei, eu recebi, eu fui para o Hotel 5 Estrelas, me criaram essa situação e eu estou contente com a ideia de privatização. Para mim é vantagem. Então, ele disse, em particular, e eu não vou mencionar o nome porque eu incorreria em crime aqui, porque eu não poderia provar, mas quando ele me disse isso, quer dizer, e isso é tranquilo, é dado, né, para eles, de que há propina, sim, no processo de privatização. E se você vai em alguns lugares, quando você vai num estado em que a privatização ocorreu sem licitação, e Alagoas, e isso aconteceu, está lá, pode ir, a concessão está sendo feita com uma justificativa, porque não haveria licitação, e que urgência haveria numa privatização. Mas eles entenderam que haveria urgência. A falta de transparência também foi outra característica do processo de privatização que nós presenciamos. Nós enviamos pedidos com base na lei para os secretários, para as empresas, e praticamente ninguém respondeu. Sabe? O Espírito Santo disse que os contratos de privatização eram informação sigilosa que não poderiam nos passar. As empresas simplesmente ignoraram. Acho que uma só enviou informação completa que nós pedimos. As demais não enviaram. Então, por exemplo, Santa Catarina, nós solicitamos, mandaram uma lista precisavam enviar documentos, justificativa por que nós queríamos essa informação. E ele era o responsável pela aplicação da lei. Nós enviamos para a Ouvidoria Geral, que era responsável pela aplicação da lei. E, mesmo assim, a resposta foi: você precisa enviar toda a justificativa, porque você quer essa informação, você precisa enviar a documentação, e é isso. Foi isso que nós recebemos. Agora, outro aspecto é que as experiências são muito contraditórias. Você vai numa unidade em que os presos estão satisfeitos, né? Eles dizem: olha, nós estamos aqui bem melhores do que nós estávamos na pública. Mas quando você vai na pública, você vê que é uma pocilga. Então é difícil você... Quer dizer, coloca o bode na sala e quando você tira, alguém começa a dizer: olha, nós estamos melhores. Mas a unidade vizinha, que era pública, era uma verdadeira pocilga, não tinha condições de viver naquele lugar. E é isso que é outra característica. Mesmo quando você vê os presos elogiando, eles estão elogiando com base numa experiência muito ruim que eles tiveram, de torturas constantes e de falta de qualquer serviço, né, da ausência de qualquer serviço. Foi isso que nós presenciamos. Por outro lado, é verdade que isso nós notamos, que, em boa parte, a prestação das assistências jurídica é um pouco difícil falar, mas porque é um pouco mais problemático, mas a assistência de saúde, principalmente, era melhor do que a maioria das unidades públicas que nós visitamos. Tá? Claro, mas cada preso, o investimento só para a empresa, o Estado gastava, à época, R$3.000 por preso. Então, era natural que esses serviços fossem emprestados. No entanto, na unidade vizinha ou nas demais unidades públicas, esse serviço não era prestado. Então, uma das percepções que nós tivemos é que, possivelmente, esse gasto com as unidades privatizadas estava agravando a situação das unidades públicas, né?
Então, isso é o importante. Outro aspecto que é importante levantar é que não é possível, eu acho que é temerário olhar para uma unidade só e comparar com outra, porque já houve até uma tese de doutorado que alguém comparou duas unidades privatizadas, uma pública e outra privatizada, uma no Estado e outra em outro Estado, e disse, olha, a privatizada é melhor. Isso não é uma análise que... Não dá para fazer uma análise dessa, porque você tem que olhar para a política criminal e penitenciária daquele Estado. Tá? Porque quando você faz uma análise, você está escondendo uma série de aspectos, uma série de fatores. Uma delas é essa, por exemplo, se você visita a PPP de Minas Gerais e esquece de visitar a pública vizinha, você só vê os benefícios da PPP, mas você vai na pública vizinha e ele fala assim, olha, mas eles estão enviando todos os presos que eles rejeitam, todos os presos que eles entendem que são indisciplinados, eles enviam para nós. Então, eu estou tendo que custodiar, isso foi o que o diretor da unidade pública me disse, eu estou tendo que custodiar os presos que eles não querem custodiar. Esse é o caso da PPP de Minas Gerais. Então, você não pode analisar uma unidade ou comparar duas unidades isoladamente, sem levar em conta toda a política do Estado. Bom, essa questão de reincidência é outra falácia que se tem propagado, de que as unidades... que também, quando você cai nessa análise micro, eles, como a PPP, olha, se você só tem presos selecionados, é natural que aqueles presos tendem a não retornar. Mas eles não retornariam de qualquer forma, não é porque eles passaram por essa unidade que eles que eles tendem a não retornar para a prisão. Eles já não retornariam. E outra questão é que reincidência também é um tema controverso. Por que as pessoas voltam a delinquir? Por que elas não voltam a delinquir? Há tantos fatores, e achar que a prisão é um fator isoladamente de aumento da reincidência, de intensificação da reincidência ou de redução da reincidência, é um pouco simplista essa análise. Outro aspecto que a gente... Esse aspecto da corrupção foi muito forte. Outro aspecto que eu gostaria de levantar aqui é o quadro de pessoal. Acho que esse é um dos problemas mais sérios da privatização. Você vai no Alagoas, você tem um agente penitenciário concursado recebendo 4 mil por mês. E um agente de custódia... Tá? Um agente de custódia numa unidade privatizada recebendo R$800 por mês. É muito sério isso. E eles, muitas vezes, estão trabalhando quase que no mesmo ambiente. Enquanto um recebe 4 mil, o outro recebe 800 por mês. A rotatividade é muito grande. Eu perguntei para um diretor no Espírito Santo quantos agentes vocês demitiram esse mês. Nós demitimos 7. Né? Ele falou que dava uma média de 7 a 10 demissões e recontratações por mês. Então, a vulnerabilidade desses agentes é muito alta. Então, ele está lá, mas no próximo mês ele não vai estar. Então, ele não tem nem tempo de ser capacitado. E, basicamente, você tem aqui em São Paulo, você tem uma escola de administração penitenciária. Essas empresas não têm escola de administração penitenciária. Elas dizem que dão um curso, mas não dão. Eu perguntei para os diretores, esse curso é dado? Falaram, não, as pessoas vêm, recebem a chave e começam a trabalhar. Não tem capacitação. E depois de um mês ele vai embora, porque ele está lá temporariamente, enquanto ele não encontrar algo melhor. Essa é outra característica. Talvez a que mais me preocupou foi conversar com os agentes de custódia, e eles se sentiam verdadeiramente assim, num ambiente de terror, né? De pressão constante da administração, porque poderiam ser dispensados a qualquer momento. As violações de direitos humanos são comuns, tanto na pública quanto na privada, isso não muda muito. Eu encontrei gente torturada em uma, encontrei gente torturada em outra. Agora, outra característica das unidades privatizadas é a rigidez disciplinar. Sem TV, a maioria, sem acesso à televisão, sem acesso a revistas, sem acesso a jornais, sem a comunicação externa é mínima, a comunicação com a família é reduzida. Então,
os espaços, como as unidades são relativamente compactas, os espaços de entretenimento são muito pequenos. Na verdade, você tem o confinamento é a regra nessas unidades. Tá? E a rigidez disciplinar é muito alta. Então, muitos até vão dizer, olha, que nós temos menos rebeliões. Mas aí eu lembro algo que o Roy King fala, que é, olha, é fácil administrar prisões à prova de fugas, à prova de rebeliões, à prova de mortes, mas você viola todos os direitos mais básicos dessas pessoas. Tá? Quando você consegue alcançar, mas você mantém um por cela, e essa pessoa praticamente não tem acesso a nada, não pode conversar com ninguém, não tem acesso à revista, não tem acesso a exercícios físicos. Então, esse é um aspecto das unidades privatizadas que me preocupou bastante. Outro aspecto é a legalidade. Bom, eu não entendo como é que elas estão funcionando, porque já houve 2 pareceres da Polícia Federal afirmando que são ilegais, mas, mesmo assim, com base na Lei 7.102, de 83. Né? Porque quando você visita, você percebe que elas estão exercendo praticamente todas, exceto a custódia, a vigilância externa, né, que é a chamada muralha, e a escolta externa, exceto esses 2 serviços, eles fazem todo o resto. E a direção. Também em nenhuma unidade a direção estava sobre a empresa privatizada. O resto todo eles fornecem alimentação, prestam serviço de saúde, prestam serviço de segurança interna, de custódia interna. Todos os serviços são prestados. Quando a lei é muito clara, as empresas de segurança privada só prestam serviço de segurança patrimonial. Deveria se restringir a esse tipo de serviço de segurança patrimonial. No entanto, eles estão prestando. Na verdade, o segurança patrimonial, quem está prestando é o Estado, lá. Porque a vigilância externa, a muralha, quem está prestando são agentes públicos e não agentes privados. Então, há uma inversão aqui. Eles estão prestando todos os serviços que deveriam estar nas mãos do Estado, e o Estado está prestando os serviços que deveriam estar na mão deles. Bom, basicamente é isso, e a gente está aberto aí para conversas, debates acerca desses temas. Tá? Muito obrigado. Passar a palavra para o professor Laurindo. Ok. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação retornar à escola, da qual eu fui professor, vejo muitos ex-alunos. Queria agradecer muito à professora Marta pelo convite e cumprimentar meus colegas de mesa, que é o professor Garcês. Salvo engano, compartilhamos de uma disciplina, né, que foi montada aqui sobre pensamento social brasileiro. Espero que ela tenha... Prossiga. Bom, pessoal, eu já me pronunciei tantas vezes a respeito desse tema, né? Então, eu já me pronunciei tantas vezes a respeito desse tema que eu fiquei pensando o que eu poderia dizer, eventualmente, de novo sobre a política de privatização de presídios. Então, eu tenho um livro a respeito. Né? Esse livro foi escrito há exatos 18 anos e publicado há 15. Né? E eu fiquei me perguntando, bom, se eu tivesse que rever esse argumento e, eventualmente, desenvolvê-lo, em que direção eu faria? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Do ponto de vista da pesquisa empírica, então, realizada, era uma pesquisa comparativa entre o caso norte-americano, que é a vanguarda dessa política, com o caso britânico, e já, na época, se discutia de maneira muito significativa a adoção do modelo no Brasil. Então, eu fiz lá uma pesquisa comparativa, procurando, vamos dizer, traçar a correspondência entre quadros institucionais muito distintos e estruturas sociais também muito distintas. Desse ponto de vista, vamos dizer, mais imediatamente empírico, o que se constatou à época, me parece que ainda está valendo, né? Especialmente depois do que o padre José acabou de expor, né, é que quase todas as promessas de maior eficiência, corte de custos, contribuição para a melhoria
dos índices de reincidência, condições favoráveis à reabilitação de detentos. Todo esse conjunto de promessas ele se desfaz. Não há nenhuma pesquisa, pelo menos na altura em que o livro foi feito, não havia nenhuma pesquisa empírica séria mostrando que o setor privado pudesse entregar melhor do que o setor público, apesar do quadro calamitoso de gestão de instituições públicas, não é? Por parte dos estados. Frequentemente é mais caro, a tortura existe mercado de drogas no interior dessas prisões. Anteontem houve uma rebelião em 2 prisões privadas nos Estados Unidos, com um destaque enorme dado pela revista The Nation, vocês conseguem recuperar. Então, parece ter mudado muita coisa desse ponto de vista, não é empírico mais estrito. Então, a pergunta que, de certo modo, alimentou a realização do trabalho já naquela altura era: bom, não obstante tudo isso, por que rola? Não é? E por que a tendência é rolar cada vez mais? Não é? E aí, eu acabei desenvolvendo uma estratégia de análise que procurava situar a política no interior de mudanças que me pareciam tendências de mudança, seja na política penal, mas seja especialmente no âmbito da estrutura social capitalista contemporânea, mais abrangentes. Foi um pouco essa estratégia. Note-se ainda que, à época em que o livro foi publicado, não havia saído nenhum dos estudos mais importantes sobre encarceramento em massa de que nós dispomos hoje. Não tinha saído o livro do Garland, sobre a nova cultura do controle, não tinha saído. O Vacan estava apenas esboçando a tese da punição dos pobres, também a versão final dessa tese que ele vem, não é, com a qual ele vem trabalhando já há 2 décadas, só foi publicada em 2007 ou 2008 nos Estados Unidos, e tampouco havia a análise do encarceramento em massa pela chave do Norbert Elias, que é uma chave muito importante hoje, que vai falar em sintomas de descivilização no âmbito da longa duração, vamos dizer, do sistema punitivo moderno. Não? Então, eu tive que trabalhar com outras ferramentas, não é? De análise. Especialmente, eu trabalhei com a tradição de crítica da ideologia, não? Uma vertente seminal, vamos dizer, dos estudos marxistas. Então, tratava de fazer uma crítica interna e externa, vamos dizer, das propostas e das promessas, não é, embutidas nessa política, e desmontando internamente, o que até era um pouco mais fácil, mas também externamente importava justamente fazer a articulação entre essa proposta e a estrutura. Qual é a estrutura social que torna plausível e que dá chão, base material para essa proposta, capaz de torná-la resistente até mesmo ao seu fracasso, ao seu fiasco empiricamente comprovável. Não? Então, naquela altura, me parecia que, acompanhando o argumento desenvolvido pelo professor Massoneta, estava evidentemente em jogo uma guinada do Estado, num Estado de welfare, num contexto de países avançados, para um novo Estado neoliberal, ou, se quiserem, neo-schumpeteriano, um Estado mais diretamente programado economicamente, colado no andamento da economia. Não tinha saído nem a análise do Harvey sobre acumulação por despossessão, que é chave também para pensar esse novo Estado criador de oportunidades de negócio, valendo-se até mesmo do seu monopólio do uso legítimo da força. O Estado criando a forceps novos mercados. Não? A questão do PPP também, me parece que sim, na área dos presídios, se entronca aí. Não? E, de um lado, portanto, dialogando com essa vertente de crítica da ideologia, tratava-se de submeter, então, a proposta a uma crítica interna e externa. E, do ponto de vista de um outro ponto de vista, vamos dizer, teórico, que eu procurei combinar com esse primeiro, tratava-se de pensar isso à luz de um longo histórico de controle penal que nós poderíamos chamar a brasileira, à luz de uma série de peculiaridades que vem marcando o funcionamento das nossas instituições penais. Polícia, prisões, não é? E cortes. Não é? No Brasil, para mim, o período decisivo é de montagem, isso logo após a independência, o que significa que muitas das marcas autoritárias de controle penal não remontam apenas à ditadura de 64, vem de muito antes. Né? Então, debatendo com autores que estudaram essa lenta evolução histórica, especialmente o John Holloway,
que tem um belíssimo trabalho sobre as origens da polícia no Brasil, e a Maria Silvia de Carvalho Franco, que trata dos homens livres na nossa ordem escravocrata. Eu fui retirando dali certos traços estruturais. A tradição privatista, eminentemente privatista e violenta, de resolução de conflitos e controle, não é, da violência entre nós. Como é que eu acabei tentando juntar essas duas coisas? Como é que eu termino o livro sugerindo o seguinte: em tempos de neoliberalismo e reprogramação econômica do Estado, certas tendências de desenvolvimento da estrutura social reforçam aquilo que, de certo modo, sempre foi nosso. Não é? Há algo como uma tendência de periferização do controle penal nos países centrais. E, nesse cenário, se põe algo muito interessante, que é a transferência de tecnologia entre centro e periferia hoje. Muitas vezes, em países como o Brasil, que vai importar não só a privatização de presídios, mas tolerância zero, controle situacional do crime, banimento, né? Então, vocês sabem que estão voltando a pena de banimento em cidades. Seattle, outrora progressista, Seattle agora é vanguarda do retorno da pena de banimento. E, nesse contexto, então, a importação, que continua sendo uma prática usual entre os periféricos, a importação do que há de mais novo nessa espécie de mercado de tecnologias punitivas de controle penal, passa pelo paradoxo de que muitas delas foram gestadas e mesmo aperfeiçoadas aqui na própria periferia. Nós estamos, de certo modo, importando aquilo que sempre foi nosso. E o trabalho procurava, então, apontar para esse cruzamento perverso entre histórico de, vamos dizer, autoritarismo socialmente implantado e controle autoritário privatista da violência e o que vinha de novo, o que estava de novo no horizonte, sobretudo dos países tidos como países mais desenvolvidos. Né? Naquela altura, essa confluência um pouco perversa que, no meu modo de ver, alimentava, dava muita consistência a essa política de privatização, para além, vamos dizer, do fato dela não conseguir cumprir minimamente com as suas promessas em termos de ganho de eficiência, diminuição de custos e melhoria na gestão interna, né, dos estabelecimentos. Pois muito bem, passados então esses 18 anos e 15 anos da publicação, como é que hoje eu levaria, vamos dizer, como é que eu desenvolveria essa ideia ou esse resultado analítico do estudo inicial? Pensando nisso, me parece que seria possível desenvolver em duas direções complementares. Primeiro, faltam eu não tinha dois conceitos absolutamente fundamentais para pensar nessa direção. Primeiro, o conceito de neoliberalismo, tal como ele foi formulado pelo Michel Foucault. Né? Como a gente sabe, o Foucault deu um curso sobre neoliberalismo no final dos anos 70, né? 78, 79, chamado O Nascimento da Biopolítica. Nesse curso, ele vai conceituar o neoliberalismo como uma nova arte de governar, que se articula de modo complexo com tecnologias mais clássicas de poder, seja a soberana, seja, vamos dizer, a disciplinária. A prisão como a gente sabe, para o Foucault, é um exemplo, um paradigma de tecnologia de poder disciplinar. Mas, então, para ele surge uma nova arte de governar, neoliberal, que está voltada eminentemente para o controle de fluxos agregados populacionais. Né? E essa nova arte de governar neoliberal tem uma marca registrada, que é a tentativa de converter todas as esferas da vida social em empresa, até mesmo no âmbito da subjetividade. Né? Então, o célebre Você S.A. Não é isso? Foucault já estava dizendo isso lá em 78, 79, às vésperas da eleição da Margaret Thatcher, né, e do Reagan. Né? Então, desse ponto de vista, o projeto neoliberal, sobretudo na sua vertente norte-americana, não tanto na alemã, que o Foucault analisa as duas, mas na vertente norte-americana, era de converter tanto o próprio Estado, né, num grande empreendimento.
pautado por uma racionalidade eminentemente econômica, não é? Empreendedora. E, portanto, acho que, para revisar o meu argumento inicial, seria necessário acompanhar o Foucault nesse mapeamento da emergência dessa nova tecnologia de poder. Segundo, o conceito que eu não tinha à época. Aqui, propondo uma espécie de ligação muito heterodoxa entre o Foucault com a teoria luhmanniana dos sistemas. Eu não tinha o conceito de alopoiesis, não? Que tem sido magistralmente utilizado entre nós por um consonalista discípulo do Luhmann, que é o professor Marcelo Neves. E o conceito de alopoiesis sugere essa ideia de que a simples postulação de um primado de diferenciação funcional na sociedade moderna, nos termos da parafernália sistêmico-funcionalista do Luhmann, não necessariamente instaura as condições de possibilidade pelas quais cada esfera da vida passa a funcionar de modo autônomo. Ao contrário, nós podemos ter contextos sociais em que, vamos dizer, um determinado sistema da vida social, como a economia, ela adquire tamanha primazia em relação aos demais, que ela leva, em sociedades mais avançadas, provavelmente a um recuo no grau de autonomia de outras esferas. Salvo engano, é exatamente algo que define a tendência de reforma neoliberal do Estado. Não é? Aqui, então, a análise da alopoiesia, a noção de alopoiesia, me parece que encontra o conceito de neoliberalismo do Foucault. E em países que não avançaram tanto, como muitos países periféricos, não avançaram tanto na direção da diferenciação funcional, e nunca houve, não é, autonomia plena de funcionamento para esferas. Ou, pelo menos, uma coisa muito mais explícita, muito mais visível. Não é? O capital social, as redes, os amigos, tudo, os inimigos à lei, o predomínio do privado em relação ao público, dos interesses particularistas em relação a um mínimo ideal de bem comum, etc. Tudo isso faz com que se reforce essa tradição alopoética de contextos, vamos dizer, sociais periféricos. Então, eu diria que eu reelaboraria a tese e o principal rendimento analítico dela nessa direção, usando esses dois conceitos. Mas tem um elemento, talvez o elemento mais importante nessa tentativa de repensar o argumento original do livro, estaria no seguinte: não havia, àquela altura, pelo menos para mim, certamente, não estava clara o suficiente, uma outra tendência de mudança social decisiva. Um daqueles elementos que definem, por assim dizer, o nosso espírito do tempo, que era a mudança urbana, a mudança das cidades. O contexto, vamos dizer, urbano contemporâneo ficou de fora. Tá? Quando eu elaborei... Aliás, ele está de fora, mesmo nas principais análises que nós conhecemos sobre encarceramento em massa. Salvo engano, não entra no Garland, muito indiretamente, não entra nem no Vacan. No Vacan, quando muita cidade entra como território de relegação social, mas não há nenhuma análise nas tendências de mudança contemporânea do urbano que favoreçam esse tipo de policiamento e essas políticas de encarceramento em massa, não é? Onde se vai gestando o mercado dos cativos para garantir a plena demanda, não é? Para as empresas, que é uma espécie de capitalismo sem risco, mas outra seminal tendência do desenvolvimento capitalista no Brasil. Bom, então eu agregaria essa questão das cidades. De que forma? Exatamente como muitos estudiosos, geógrafos e urbanistas e sociólogos do urbano vêm pensando na reconfiguração da cidade como um grande empreendimento capitalista. As cidades hoje disputam um mercado global pela atração de capitais, mão de obra qualificada, mega eventos. Não é isso? E é decisivo, do ponto de vista da constituição desse mercado global de cidades, que se tenha ambiente urbano gerido em termos securitários de maneira absolutamente rígida. Não? Desse ponto de vista ainda, a questão é quem pode ou não pode circular por determinados espaços, né, e territórios da cidade. Essa parafernália securitária, como, por exemplo, Londres hoje é a cidade que tem mais, né, câmeras de
televisão está na fronteira desse processo. Na esteira da experiência londrina está sendo exportada. Nós, aqui em São Paulo, já estamos nos encaminhando para nos tornar também uma cidade totalmente monitorada. Tá? Privatização de certas... na época em que eu escrevi o livro, se falava em enclaves fortificados, né? Sobretudo a partir daquele célebre estudo da Teresa Caldeira sobre São Paulo. Mas a coisa tende a se consolidar e se ampliar, não é? Barbaramente. Então, traçar certos cordões para, vamos dizer, tanto o andar de cima quanto o andar de baixo, de certo modo, não permitindo muito convívio, não é? Contato dentro do possível, não é? Entre esses dois andares da sociedade, uma certa espécie de policiamento de fronteiras mais ou menos visíveis e perceptíveis pelo espaço urbano. Então, isso, para mim, seria decisivo. Agregar a cidade e um modo de se conceber a cidade e realizar segurança nos espaços urbanos, evidentemente seletivo, etc., para pensar o encarceramento, o fenômeno do encarceramento em massa e o lugar de uma política de privatização de presídios no interior desse fenômeno do encarceramento em massa. Então, esse seria também um outro deslocamento. Como eu disse de início, também não contava ainda com o conceito de acumulação por despossessão, desenvolvido pelo geógrafo britânico David Harvey. Eu acho que isso joga um papel decisivo também para pensar esse Estado reinventado e programado economicamente. Do ponto de vista da resistência, não é? Do ponto de vista acho que nós estamos vivendo, não por acaso, uma era marcada pela emergência de novas conflituosidades. Não é isso? Está ficando muito claro em diferentes contextos e, mais especialmente, contextos de grandes cidades no Brasil, não é? Mais recentemente. Salvo engano, há condições de resistência, sim, elas estão, aliás, se pondo de maneira muito mais contundente do que há 10, 20 anos, ou certamente na época em que o livro foi escrito. E a minha percepção é de que essa resistência tem condição de se consolidar quanto mais ela incorporar, vamos dizer, a ideia de que em diferentes esferas da vida social hoje o que está em risco é a ameaça de mercantilizações. Então, o contexto que aponta para o âmago de um projeto como o projeto de privatização de prisões. Então, transformar cadeias em empresas, hospitais, universidades, escolas, polícia, gerará cada vez mais resistências. E é por aí que eu acho que o caldo da resistência pode ir engrossando cada vez mais. Mas com isso eu encerro para a gente poder conversar depois mais no debate. Obrigado pela atenção. Aqui, com relação à dinâmica, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um brevíssimo comentário, passar a palavra para os meus colegas, professor Ali e professor Garcês, e depois para o público. Eu só queria ressaltar, de certa forma, um meta-comentário sobre a importância desse debate neste momento. Então, acho que por duas coisas, por dois elementos. Um, aquilo que o José mencionou, a privatização ou as parcerias, iniciativa privada, Estado, no campo da segurança pública já está em andamento. Então, a gente tem, se Minas é visível por conta da PPP, a gente tem terceirização de vários serviços em vários setores da segurança pública. Conversando semana passada com a Maíra, a gente lembrou de trazer um tema que pode ser objeto de outro debate, que é o da tornozeleira, que é algo que é novo no sistema de justiça criminal e um novíssimo e lucrativíssimo mercado, e que a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente está discutindo o uso de tornozeleira, a gente não está discutindo só política de segurança, não só direitos individuais, mas também um mercado com contratos de valores muito elevados. Então,
Então, então tem aqui, ao discutir essas questões, a gente não sabe que tipo de interesse econômico já estão sendo levados em consideração. Então, debate público sobre esse tema, todos os cidadãos envolvidos nesse tema, com a maior transparência possível, lutar para que isso aconteça. Então, fazer neste momento é muito importante. E o segundo elemento, enfim, pensando um pouco na ideia de oportunidade político-legal, se a gente pensar o momento atual, em que eu já tenho partes dos serviços de segurança sendo privatizados e uma situação carcerária absolutamente dramática no Brasil, né, com encarceramento tanto em número de pessoas como em situação física dos presídios, a gente tem um estado de coisas absolutamente dramático, né? Algo, acho que todos os lados, bom, tirando algumas opiniões que acham que as pessoas têm que apodrecer na prisão, não têm direito, presos não têm direitos, etc. Mas pessoas preocupadas com a situação, acho que a gravidade da situação é um consenso. E neste momento a gente tem duas políticas em disputa. Uma que diz, para ser muito simplista, devemos encarcerar menos, e outra que diz, bom, já que o Estado não está dando conta disso, de garantir os serviços do preso, a gente pode transferir essa responsabilidade para o setor privado. Então, acho que a gente está nessa encruzilhada, acho que esse debate já vem acontecendo, então esse projeto já se mostrou em disputa, já vem se mostrando em disputa nas eleições passadas, no que está acontecendo, está sendo discutido no Estado de São Paulo. E esses dois caminhos ainda estão, essas duas possibilidades ainda estão na mesa, né? No momento em que a gente avança e finalmente avança no processo de PPP, avança no processo de privatização e transforma efetivamente já o sistema carcerário em mercado, as dificuldades de voltar atrás e discutir uma política de encarceramento pode ser muito maior, né? Então, se a gente vê o exemplo dos Estados Unidos, que começou há mais tempo, qualquer medida desencarceradora, hoje em dia, enfrenta dificuldades não só de quem está discutindo política de segurança, mas lobby pesado do setor privado que está tentando, que vai tentar bloquear, porque isso significa diminuição de mercado. Então, acho que esse é um debate e esse é um momento muito importante para a gente discutir esse tema, porque, enfim, depois a Inês pode ser morta e depois a gente pode enfrentar obstáculos muito maiores, né, do poder econômico para reverter o estado de coisas, a política de encarceramento. Então, eu queria só chamar a atenção, acho que esse é a gente está, justamente por essa razão, enfim, começando outras, tentando chamar e tentando começar uma atividade de discussão desse tema para discutir essa política. Vou passar a palavra para a Lia. Boa tarde. Eu queria também só fazer um comentário e partilhar uma reflexão e aí fazer uma pergunta. Talvez a maior companhia americana, que é a Corrections Corporation of America, que o padre estava me dizendo que até visitou uma das unidades. Hoje... Não é padre? Desculpa. É um santo homem, é isso que eu quis dizer. Já foi ordenado, não sabia. O José até visitou uma das unidades. Ela é uma companhia americana que administra, que tem 54 unidades. 54. Administra mais 12, num total aproximado de 85 mil leitos, dependendo da fonte, ou custodiados em potenciais. É um número expressivo, né? Mas mais expressivo, olhar a receita dela. No ano passado, 1,6 bilhões de dólares. Isso é um número significativo. Lucro bruto, 30%.
Margem operacional 14%, margem líquida 12%. Por que eu estou falando esse número para vocês? Porque, para quem tiver ideia de investimento, é um bom investimento, é um excelente investimento, é um bom negócio. Tá? Para aqueles que têm uma visão contrária, acham que isso não é um investimento socialmente responsável, etc., né? Dá para entender o tamanho do apelo que um negócio como esse tem. Lógico que isso aqui é o mundo americano. Aqui a gente trabalhará com outros números, etc. Mas, de todo modo, eu acho que isso aqui é um dado, ou esses são dados impressionantes. E que agora, na reflexão que a gente se propôs a fazer, é um elemento significativo, junto com o argumento de alguns que pode haver um atendimento, na média, maior aos direitos humanos no encarceramento dessa forma. É só um argumento, não é o meu, tá? Eu só estou dizendo que esse é um argumento. A reflexão que eu faço, ou que eu me pergunto, e aí eu divido com os palestrantes, é a seguinte: numa máquina que é capaz de ter receitas de 1,6 bi, o tanto de dinheiro que circula, no Brasil, eu fico me perguntando qual que é o potencial de captura desse fluxo pelo crime organizado. A gente, pensando aqui do lado de infraestrutura e combate à corrupção, um olhar constante espera aí, isso aqui, essa obra, em que medida que ela consegue se expurgar? A gente está vivendo, né, situações que a gente está vivendo hoje de questões de corrupção, mas tem uma outra que é de crime organizado. Na Itália, por exemplo, existe uma declaração que eu preciso fazer para participar de uma licitação de que minha empresa não tem nenhuma ligação com a máfia, com o Parará. Aqui no Brasil, a gente, na parte de infraestrutura, ainda não tem nada parecido, mas o crime organizado está aí. Então, minha pergunta seria qual que é o papel do crime organizado, papel até favorável dentro desse movimento de privatização dos presídios, com os benefícios aí óbvios que eles poderiam obter de lavagem de dinheiro e até de favorecimento de encarcerados. Bom, boa tarde a todos. Marta, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui na mesa com os colegas. Queria fazer rapidamente uma consideração, um pouquinho na parte mais ideológica, uma coisa mais prática. O professor Massoneto foi brilhante, o ex-padre José. O ex-padre José abandonou a batina durante o evento, né, também, e o Laurindo, foram brilhantes em apontar algo que acho que está bem claro para todo mundo, ou seja, aquilo que o Bauman fala, que, hoje em dia, se uma coisa faz sentido econômico, ela não precisa fazer mais sentido em nenhuma outra dimensão. Certo? Se faz sentido econômico, você não precisa explicar mais ela por nenhuma outra razão. Isso afetou profundamente o Estado. Evidentemente, as noções do Estado estão surgindo, as reações à reconfiguração do Estado, que o Laurindo colocou também, vai nessa toada. Eu não quero nem insistir muito, porque acho que já foi muito bem exposto. Aí tem uma questão prática, e daí eu volto para a questão ideológica. A questão prática é o seguinte: também é verdade que parte desse discurso ganhou credibilidade, vamos deixar isso no Brasil, pelo menos, porque os serviços do Estado são péssimos. O discurso da privatização só ganhou credibilidade porque as prisões são péssimas, a saúde, acho que melhorou, mas ainda é muito ruim, né? Educação catastrófica, polícia complicadíssima, né? Então, é muito difícil você não pensar que esse discurso surgiu também por conta de um problema real. Não é porque, de repente, o pessoal fala assim, somos malvados, agora... Tem um problema real. A população brasileira não tem acesso a um serviço de Estado minimamente decente. E daí você abre, claro, a resposta para dizer o Estado faliu,
deixa na iniciativa privada, que também não queremos, porque a gente sabe que isso faz com que você tenha que ocupar um lugar em que você seja economicamente relevante. Ou você é produtor, ou você é consumidor, ou você é mercadoria. Mas alguma coisa você tem que fazer para o sistema funcionar. Agora, o que acontece, eu fico pensando, nós voltamos para trás? Nós vamos reinventar o welfare state? Eu não acho possível. Nós estamos hoje, e esse acho que é o grande problema, num vácuo de imaginação política. Nós não temos imaginação política para saber o que nós queremos. Nós sabemos o que nós não queremos. Mas nós não conseguimos imaginar outra forma de organização social. Algo que complica isso. Complica isso que os modelos disponíveis que nós temos são modelos, me parece, dos anos 60. As principais matrizes teóricas ainda, acho que dentro, tanto do lado liberal, do lado da direita, se quiser, quanto da esquerda, lado mais social, são matrizes dos anos 60, que não dão conta da transformação da forma, transformação da forma de produção de riqueza. Não dão. As matrizes não dão conta disso. Então, nós ficamos... Agora estamos vendo no Brasil exatamente um recuo para chaves de leitura, me parece, que, honestamente, nem de um lado nem de outro resolvem ou explicam a situação. Pior que isso, nós estamos tendo uma moralização do debate. Como essas teorias estão muito desconectadas da prática e não podem mais nem ser arbitradas em termos de explicação melhor ou pior da realidade, eu moralizo a diferença. Olha, você quer PPP porque você é um capitalista selvagem porco. Você não quer PPP porque você quer Estado, porque você é um estatista que fica mamando no Estado o tempo todo. Porque não há mais uma condição... Esses dois modos de articular não fazem mais... me parece, então perderam o pé da realidade absolutamente. E nós ficamos ainda tentando utilizar categorias antigas para fazer isso aqui. A minha brincadeira que eu faço com a Alice, né? Ela vai para Wonderland e ela acha que as coisas que funcionavam em England funcionam em Wonderland. Não funciona mais. Essa matriz teórica está um vácuo. Moralizou a política e outra coisa complicada ainda. Esses fenômenos não aconteceram porque veio do céu ou porque forças terríveis conjuraram para... As pessoas quiseram. As pessoas querem os benefícios da democracia sem a responsabilidade da democracia. As pessoas não querem participação política, não tem nem sistema público, nem sistema privado que possa garantir a dignidade de outros cidadãos se nós não os sentimos como cidadãos como nós. Esse cara não tem nada a ver comigo. Então, e isso está acontecendo. Nós também compramos a lógica de que somos indivíduos, consumidores, cada um cuida do seu. E se tivermos, o que eu falo, o ápice do sucesso de uma família, é cada pessoa na casa ou no apartamento ter o seu quarto, com o seu telefone, com o seu computador, com a sua televisão, para só estar junto com o outro se quiser. 5 suítes, você não precisa sair, faz xixi lá, não precisa nem encontrar outro no banheiro. Não, mas isso é opção, hein? O cara quer isso aqui. Então, a minha provocação é um pouco essa. Eu acho que nós estamos muito insatisfeitos com o rumo que as coisas estão tomando. Eu não acho que as estruturas de valorização do coletivo que nós herdamos do welfare state e da clássica e importantíssima tradição de pensamento social, nesse momento deem conta da mudança da forma de produção, consumo e investimento no mundo, que é muito menos arraigado em fronteiras. E, portanto, esse vácuo ideológico cria a tentação de voltar para o que não pode ser, cria a segunda tentação de achar que não pode ser feito nada, porque não tem modelo, tá certo? Mas eu acho que aqui, na prisão, na saúde, na educação, nas instituições políticas, a gente está sem modelo. Acho que 2 coisas eu sugiro para depois fazer uma provocação, né, para os colegas também, 2 coisas que eu acho que são importantes para, não sei se solucionar, mas começar a caminhar, a despertar a nossa imaginação política para o mundo que a gente quer construir, não para o mundo de onde a gente vem. A primeira coisa é ter um pouco mais de generosidade no debate.
o outro pode pensar diferente, e isso é uma riqueza, não é uma falha de caráter. Nós facilmente estamos caindo no Brasil nessa diferença como algo ruim. A gente quer que tenha torcida única no estádio. Gostei que no Rio Grande do Sul tinha tudo junto. Como se a gente só pudesse se dar bem porque a gente pensa igual. Que inferno. Aí, em 1984, acabou isso aí. Não. A diferença não é sinal de falha moral. A diferença é que o outro é o outro. E a segunda coisa que eu acho importantíssima é: nenhum sistema sobrevive sem participação e responsabilização de cada um. Democracia não é Estado, é processo. Tem que fazer todo santo dia e dar um trabalho desgraçado, porque significa conviver com pessoas que você realmente não gosta muito e que pensam muito diferente de você. Então, acho que essa moldura nos mostra o quão importante esse debate. A Marta colocou que é muito importante colocar isso na mesa. E mostra como esse problema, que é um problema amplo, tem que começar a ser negociado no varejo das coisas pequenas. Né? Então, essa fica a minha provocação. Nós estamos muito insatisfeitos com o modelo de PPP. Mas tínhamos um modelo estatal também que não arrancava suspiros, vamos dizer assim. Né? É possível pensar em alguma outra coisa que não seja sucumbir ao que existe, retornar ao que parecia ineficaz? Antes de passar a palavra... Desculpa. Antes de passar a palavra para vocês, eu vou colher duas intervenções do público. Boa tarde a todas e todos. Eu tenho uma pergunta para o José. José, eu tive acesso a alguns dados há algum tempo atrás, segundo os quais uma das fontes da vantagem do mercado de prisões nos Estados Unidos era também a extração de trabalho dos custodiados. A minha dúvida é se isso realmente é verdadeiro, se isso é reproduzido aqui no Brasil também, porque parece que agrava ainda mais. Não se trata somente de mercantilizar a custódia, né? Mercantilizar a pena, mas, além disso, precarizar relações de trabalho de forma silenciosa e de uma forma que é moralmente aceita, né? Porque o trabalho tem essa imagem redentora no imaginário social. Então, é isso. A minha pergunta, acho que vai para quem quiser responder. Eu trabalho com infraestrutura e estou tentando não ser parcial para o meu lado. Mas, para mim, me parece que a gente ainda pode tentar melhorar a estruturação e a modelagem desses editais e contratos que delegam para a iniciativa privada a gestão de um presídio. Eu acho que a gente pode estabelecer metas, a gente tem índices de desempenho, o poder público não perde a sua capacidade de fiscalização. Então, assim, eu acho que, por muitos lados, o sistema pode ser falho, pode ainda ter tortura, podem ainda se repetir diversos erros que a gente vê no sistema carcerário gerido pelo poder público, mas por que não a gente tomar isso como uma oportunidade de melhorar? Porque, partindo do pressuposto que as coisas estão péssimas do jeito que elas estão, como o professor Garcês colocou, acho que ninguém aqui considera que o sistema carcerário brasileiro está ok, por que não tentarmos partir da análise que o poder público olhou, viu que ele não é capaz de fazer ele mesmo, mas ele pode sim cobrar de outro. Tudo bem, ele vai ter que pagar por isso? Vai, mas isso não exclui um cálculo de custo, de benefício, e a gente pode sim chegar na conclusão que economicamente vale a pena. Eu não acho que a questão de ser um negócio bilionário e super viável para a iniciativa privada deveria ser um ponto negativo, isso deveria ser um ponto positivo, a ser trabalhado em conjunto com o poder público. Essa é a ideia de uma parceria público-privada. E eu entendo que talvez as modelagens até agora não tenham saído da forma necessária, porque, partindo de uma análise empírica que vocês já puderam fazer, ainda temos muitos defeitos e muitas coisas a melhorar. Mas será que não é possível incorporar na modelagem desses projetos mudanças que tornem-os viáveis? Isso é basicamente.
Boa tarde, meu nome é Tomás, sou aqui da GV, da Direito GV e da Administração Pública da GV também. Queria fazer apenas uma observação, mais até com a chave da Administração Pública do que com a chave do Direito. Algo que me incomoda ao discutir esse tema é o seguinte: eu tenho a tendência de achar que nós estamos caindo na velha discussão do que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Quer dizer, ao ouvir todos os professores falando aqui, dá a impressão de que é o seguinte: nós temos uma política de encarceramento em massa crescente e que o estabelecimento de políticas da privatização dos estabelecimentos carcerários iria fazer com que essa política de encarceramento em massa se transformasse em algo ainda mais definitivo. Mas, ao olhar para o debate público, você vê que o governador, nada dá mais popularidade para o governador do que abrir exatamente um presídio, lançar um presídio. Então, a minha questão básica para todos os professores é a seguinte: será que isso, como o professor Garcês disse, não tem muito mais a ver com a mentalidade da população mesmo, com a mentalidade da sociedade, e isso pouco tem a ver com a privatização do estabelecimento carcerário? E quando eu me refiro a isso, eu estou querendo dizer a essa fixação crescente dessa política de encarceramento em massa, né? Boa tarde. Meu nome é Maurício Milagres. Eu sou do governo de Minas Gerais. Eu sou do núcleo de apoio ao contrato do governo e gestor do contrato do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves, que já foi falado aqui tantas vezes. Então, eu acho que eu gostaria de esclarecer, não só deixar alguns questionamentos, como também esclarecer algumas coisas que foram faladas. E quando eu recebi aí, eu vi que teria esse debate aqui, eu achei muito interessante comparecer, porque foi o primeiro no gênero. E, dentro do que foi falado, falando especificamente da nossa experiência, da nossa vivência no contrato do Complexo de Ribeirão das Neves, que a gente chama Complexo Penal de Ribeirão das Neves, a famosa chamada PPP nossa, né? Com relação, primeiro, eu achei muito pertinente as palavras do professor José Garcês, porque, realmente, desde que a pena corporal deixou de ser usada e a privação de liberdade passou a ser o método punitivo considerado mais adequado, Beccaria, no século XIX, ele já falava que isso era um sistema falido. E isso já é um sistema falido já há muito tempo, não resolve absolutamente nada, é apenas uma forma retributiva da sociedade. Bom, você não está agindo como nós queremos, você vai ficar isolado, e por quanto tempo a gente entender que é necessário, você vai entrar, você vai sair. Enfim, então, não é o sistema que funciona, não é a melhor forma de ressocialização, não é a melhor forma de recuperação do detento, mas é o que existe. E o que existe, como o Garcês falou, feito de uma maneira muito mal feita, mal e porcamente feita no Brasil. Presídios que têm capacidade para 800 detentos abrigam 2.500, 3.000, presídios que têm capacidade para 1.000 e poucos, tem 3.000, 4.000, pessoas dormindo por revezamento, enfim, um problema. No caso do nosso projeto, o que foi feito? Foi feita uma modelagem de modo que o complexo, que são 5 unidades prisionais, das 5, hoje, atualmente, nós temos 3 em operação, e 2 no semiaberto e 3 no fechado. Onde nós priorizamos o seguinte: o governo não vai absolutamente ter qualquer ingerência no projeto do privado. Ele vai ter ampla liberdade de fazer o seu projeto no aspecto arquitetônico, de engenharia, operação, onde ele vai apenas cumprir os indicadores pré-estabelecidos. Então, você vai poder abrigar 608 presos por unidade, você vai ter que dar atendimento jurídico, médico, psicológico, psiquiátrico, enfim. A maneira, o modelo, como que foi feita a gestão, toda essa competência é do parceiro privado. E aí a gente entra num ponto que foi colocado aqui, são coisas que eu gostaria de ver lá.
Uma com relação à reincidência, outra com relação à seleção de presos que estão na PPP, disciplina, e a atuação do privado e do público, que eu acho que isso é muito importante, que existe assim uma certa lenda a respeito do que acontece, o que seria, o que deve acontecer e o que realmente acontece na PPP. Com relação à reincidência, o sistema de PPP prisional ele é muito recente. A primeira unidade ela foi inaugurada em janeiro de 2013, portanto, tem 2 anos de operação. Não existe nenhum estudo, nenhuma estatística, nenhum levantamento feito, nenhuma coisa séria que foi feita nesse sentido, pelo pouco tempo, porque, em termos de prisão, se você for falar em termos de reincidência, é aquele camarada que cumpriu a sua pena, saiu dali e, algum tempo depois, voltou. Então, não há como ainda se aferir qual é o grau de reincidência do preso egresso de um sistema de PPP. Por quê? Porque ele vai passar por um processo completamente diferenciado de cumprimento de pena, e esse processo diferenciado vai gerar, por óbvio, uma consequência muito diferente na ressocialização do detento. Nós temos o caso de um recuperando, que ele foi um dos primeiros a entrar logo na inauguração da primeira unidade, que adquiriu a liberdade condicional há coisa de 2 meses atrás, que era o pior preso, era o preso com pior comportamento dentro do sistema. Ele alcançou o livramento condicional com menos de 2 anos de permanência na PPP. Era aquele camarada problema, era aquele camarada que só estava sempre provocando rebeliões, estava causando problemas com os companheiros de cela, mas que, com o tempo, foi se enquadrando. Por quê? O sistema de parceria público-privada no prisional, ele é perfeito? É o ideal? Acredito que não seja. Existem N problemas. Se você imaginar que um agente penitenciário está ganhando em torno de R$3.000, R$4.000 e um preso dentro da prisão oferece para ele R$14, R$20.000 por um celular, você chega à conclusão que é impossível você conseguir um grau de eficiência, um grau de correção dos agentes em cima de uma política salarial tão defasada quanto é a política governamental. Então, esse é um problema muito sério, que não existe nem solução nem a curto nem a médio prazo, muito menos a longo prazo. Um outro problema que existe também, que foi falado aqui, é com relação à administração do privado, assumir o poder de polícia, que é uma prerrogativa do poder público. Como que isso acontece? Não é tão somente a operação de muralha que é feita pelo público. Como é que nós resolvemos essa situação? Isso foi um problema muito sério, objeto de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, onde uma juíza deu uma sentença absurda que ela praticamente inviabilizou o sistema penitenciário, não só o mineiro, mas o brasileiro, porque ela mandou anular todos os contratos de agentes privados que atuavam dentro dos presídios e que contratassem só concursados, e que inviabilizaria a operação inteiramente. Então, como é que foi feita, qual foi a solução que nós demos para o problema? Cada unidade ela tem um diretor público e um diretor privado. E todo o complexo tem um diretor-geral público e um diretor-geral privado. O Estado ele atua até a muralha. Então, o deslocamento, a movimentação de presos para fórum, hospital, dentista, todo feito pelo Estado, muralha por agentes do Estado. Internamente, não são agentes, são monitores. Os monitores eles cuidam da movimentação interna dos presos, eles cuidam da disciplina. Mas, acontecendo qualquer problema, existe o que a gente chama de Grupo de Intervenção Rápida, o GIR. Esse grupo ele está pronto a entrar em ação, digamos, a SWAT, né? Que entra e faz a contenção de motins, de rebeliões, caso haja necessidade de fazer uma vistoria maior na cela. Todo esse movimento é feito pelo público. Não há delegação do poder de polícia. Tanto é que os monitores eles só trabalham com a tonca e algemas. Eles não trabalham armados, eles não podem trabalhar armados. E qualquer decisão que envolva caráter disciplinar que ocorra dentro das unidades, tudo isso é resolvido pelo diretor público,
que o diretor privado ele tem que consultar o público, ele não pode tomar nenhuma medida disciplinar sem consultar o diretor público. Então, foi assim que foi conseguido contornar esse problema, que é muito sério, porque o poder de polícia é indelegável. E isso tem funcionado muito bem. Com relação ao regime disciplinar que foi comentado também, existe um paradoxo muito interessante. Quando o preso entra, quando o detento chega ao complexo, às dependências do complexo, a primeira coisa que acontece com ele é a tal crise de abstinência, porque ele vai ter abstinência de celular, de Facebook, de Twitter, ele tem abstinência de cigarro, porque não é permitido fumar, e não tinha também televisão em celas. Nós estamos em março. A partir de dezembro do ano passado, começaram a ser instaladas televisões nas celas, mas não são aparelhos fornecidos pelas famílias. A própria GPA, Gestores Prisionais Associados, que é a concessionária gestora do contrato, eles colocam o aparelho instalado pela concessionária e a programação é controlada pela concessionária. Então, os canais, o tipo de programa, os canais, inclusive o horário de utilização desses aparelhos é controlado, porque toda a unidade é automatizada, toda ela controlada por computador, cada pavilhão tem o seu centro de controle, então toda essa movimentação é controlada. E o preso, quando entra, ele se ressente muito. Muitos chegam lá falando assim, quero voltar, porque aqui eu não tenho... um já falou comigo assim, não... aqui eu não tenho meu Facebook, eu quero voltar, eu não posso fumar o meu cigarro. Presos com mais de 6 meses, existem muito poucos, uma incidência, eu poderia dizer, aí, talvez de 10% deles, que têm vontade de sair. Por quê? Porque, apesar da regra da disciplina ser muito grande, o preso é tratado com dignidade. E com relação ao trabalho também, que foi um ponto muito importante, só concluindo aqui, que foi levantado a questão do trabalho. O trabalho do preso, você tem a questão da remissão da pena. Para cada 3 dias trabalhados, você tem a remissão de 1 dia de pena. E todas as unidades têm galpões de trabalho, e onde eles são profissionalizados. E ali as empresas têm um grande interesse no trabalho do preso, em função do fato de não haver os encargos sociais e o valor a ser pago menor. E é um trabalho de qualidade, coisa que você não consegue com o egresso. Você não consegue. O grande trabalho nosso hoje é conseguir a colocação para o egresso, porque o egresso as empresas não têm interesse, mas, enquanto detento, elas têm interesse em contratar o trabalho do preso. Isso é o grande diferencial. E a rentabilidade, a tal grande rentabilidade que imaginam que tem, não é essa como imagino. Bom, mas, enfim, aí teria que falar um bom tempo, eu já não teria... Nosso tempo já está esgotado, né? Qual que é? Eu acho que eu penso ter esclarecido aqui os principais pontos. Muito obrigado. Obrigada. Tinha prometido aos palestrantes que tem compromisso, que o evento acabaria às 2. Acho que o Laurindo tem que sair rapidamente. Vou passar a palavra para você imediatamente. Bom, acho que nenhuma questão foi endereçada especificamente, né, sobre... Mas eu posso fazer um comentário. Até onde eu pude acompanhar para a realização do meu trabalho sobre o tema, tanto nos Estados Unidos quanto no contexto britânico, o apelo econômico da política não residia mais na possibilidade de utilização de mão de obra carcerária por parte de empresas. Isto é absolutamente marginal e economicamente pouco significativo. O grande mercado hoje é do fornecimento de tecnologia securitária, logística e infraestrutura. Quem sugere isso de maneira muito enfática é o Neil Christie, naquele seu primeiro estudo, A Indústria do Controle do Crime. Se, quando as prisões surgiram, elas eram fábricas cercadas, num momento histórico de constituição do proletariado livre e assalariado, a coisa hoje é muito diferente. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Não, só para, também na mesma linha, professor Laurindo, eu acho importante deixar vincado que
acho que é inimaginável a gente imaginar um modelo de financiamento olhando para trás, né? Isso eu tenho que concordar com o professor Garcês. Até porque o estado de bem-estar social é resultado de uma pactuação social específica do segundo pós-guerra, num arranjo do capitalismo democrático que tinha um sujeito coletivo, e daí até a dificuldade de reprodução desse sistema na periferia, quando você tinha um quadro de formação nacional absolutamente distinto, né? O que assusta ao pensar, olhar para frente, e aí retomando a ideia de imaginação institucional, é que a gente vive hoje um momento no debate político que ele é até mais grave do que a gente imaginar uma mediação somente moral do debate político. Porque a moral, bem ou mal, ainda ela tem um enraizamento no comum, um enraizamento no pensamento coletivo, ainda que com viés eventualmente antidemocrático, ou contrário ao próprio debate, né? Acho que o maior desafio que a gente tem é aquilo que o filósofo alemão Peter Sloterdijk chama de cinismo, né? A gente vive hoje, a gente vivencia uma sociedade extremamente narcisista, né? Em que as verdades elas deixam de ser verdades coletivas e passam a ser verdades individuais, né? E a gente tem uma dificuldade de lidar com o espaço político, porque a expressão do homem público narcisista é cínica, né? Então, o debate público hoje no Brasil, acho que ele não é um debate moral, ele é um debate cínico, né? Em que nenhuma das partes acredita a fundo, de fato, naquilo que está dizendo, naquilo que está acreditando. E isso também não importa muito, porque a verdade ela não existe mais. A verossimilhança, que era um conteúdo importante do debate político, também não importa mais tanto. Falando do né? Simpson, é o Homer Simpson. É o Homer Simpson. No fundo, é o Homer Simpson. Então, acho que esse é um desafio a mais para a gente pensar o futuro, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente não pode olhar para trás, a gente tem um quadro social em que a mercadoria ter dominado completamente o mundo da vida, colonizado o mundo da vida, passa a ser algo absolutamente naturalizado. E aí, talvez respondendo um pouco a colega que trabalha com infraestrutura, para pensar as dificuldades da regulação, talvez seja pensar a dificuldade que o controle da mercadoria nos espaços em que a mercadoria é adaptada como forma de organização nova, né? Um pouco naquilo do que o professor Laurindo falava, a partir do Harvey da acumulação por dispossessão. O fato da gente mercantilizar aspectos da vida até então imunes a essa forma de reprodução social, né? Voltando ao welfare, uma das grandes conquistas do welfare state era a discussão da decommodification, da desmercadorização. O direito social como algo que não toca o universo das mercadorias, né? É o fundo público garantindo acesso a uma fruição não mediada pela mercadoria, né? Essa é a conquista histórica do welfare, né? O Espen Andersen, quando descreve o modelo nórdico como o modelo mais puro do welfare, mostra que é lá onde mais perto chegou dessa sociedade desmercadorizada. Talvez a resistência política, para pensar para frente, a resistência em relação à forma mercadoria, né? Até porque talvez não seja possível pensar na domesticação da mercadoria ou imaginar que o direito possa regular de modo eficiente a mercadoria. Talvez a gente devesse deixar essa forma para onde ela sempre esteve, naquilo que talvez ela seja necessária, né? Mas tomar um pouco de cuidado quando ela adentra novos universos aí. E aí essa experiência da prisional é interessante, até porque é novidade, porque é uma experiência para se medir se é possível domar ou não essa forma de mercadoria. O colega que trabalha diretamente com o assunto está dizendo que o tempo vai dizer que talvez seja um arranjo virtuoso. Você aposta, como advogada de infraestrutura, que isso também é possível. Eu acho que cabe aí ao cientista social acompanhar para ver se a gente vai ter uma novidade ou uma surpresa nesse quesito. Talvez a gente fale com o pé atrás, mesmo diante da novidade, porque a experiência histórica nos mostra que essa forma de gestão ela cria outros problemas ou mais problemas do que aquele que a gente pretendia resolver. Então, um pouco essa linha. Bom, entrando nesse tema da comodificação, descomodificação, acho que um dos problemas que eu percebo ao lidar antes, por muitos anos, com o poder público e agora com o setor privado, é justamente essa comodificação.
antes a disputa com o poder público era, olha, o ser humano está no centro da questão administrativa. Quer dizer, a administração penitenciária tem que levar em conta que no centro da sua administração é o ser humano. Então, você pode levar em conta a segurança, você pode levar em conta uma série de outros aspectos, mas tem um ser humano ali e é ele que deve ser o centro da atenção. Quando você tem a privatização, gera uma dificuldade, porque você começa, ao menos é essa a percepção que nós temos, é que o ser humano já não deixou de ser o centro, mas sim a rentabilidade. E isso essa dificuldade que nós começamos a sentir, porque é difícil você disputar com a empresa, dizer para ela, olha, continuar tentando disputar com ela, dizer que o ser humano está no centro, porque no final das contas ela não ingressou ali porque ela estava preocupada com o bem-estar da pessoa confinada. Então essa foi a dificuldade que nós começamos a sentir. Vou dar um exemplo concreto que eu fiquei um pouco chocado. Eu estava visitando uma unidade feminina privatizada lá no Espírito Santo e eu perguntei, eu entrei na sala dos medicamentos e a diretora, com orgulho, me disse que todas as presas eram medicadas, com medicamento controlado, com psicotrópico. Eu falei, mas todas, assim, 100% por 3 meses. Então, esse controle... quer dizer, esse controle da população e aquele psiquiatra que estava receitando todos esses medicamentos, ele não tinha o menor pudor. Para ele era indiferente a essa questão, desde que, para ele, essa população fosse controlada. Eu tive que denunciar essa diretora, por isso eu levei o caso ao Ministério Público do Espírito Santo, porque, para mim, foi o caso mais extremo de coisificação da pessoa e também de desconsideração da humanidade das pessoas que se encontravam ali. Então, é muito difícil, de qualquer forma, mesmo assim, é muito difícil avaliar, porque eu me lembro que eu visitava com alguém as unidades privatizadas e ela disse assim, olha, é real, as unidades são todas limpas e a gente está habituado com unidades sujas, fedidas. Eu não encontrei nenhuma unidade privatizada que fosse suja. Todas eram muito limpas e bem asseadas. Eu não encontrei nenhuma unidade privatizada em que a comida era pior, por exemplo, do que a unidade pública. Em geral, a comida era melhor. Eu não encontrei nenhuma em que a assistência médica fosse inferior a... Então, há alguns aspectos que sim, do ponto de vista concreto, eu acho que acho que a análise deve ser um pouco mais sistêmica e não olhar para as unidades individualmente, mas é real. Ao menos nas assistências, a gente fica tentado a dizer não. A privatização. Por exemplo, quando eu conversava com a diretora, quando eu tenho que consertar a caixa d'água, eu não preciso mais abrir licitação, não preciso mais pedir permissão, não. Eu converso com o gerente da unidade privada e a caixa d'água é consertada imediatamente. Eu não tenho que ter goteira por 1 ano esperando que... Isso é real. Então, todos os diretores disseram, olha, eu não aguentava... Por exemplo, quando você tem um agente penitenciário que dá muito trabalho, eu não tenho mais que aguentá-lo, não tenho mais que pedir remoção dele para outro diretor ter que aguentar. Eu simplesmente demito e pronto. Então, para muitos deles, essas eram as grandes vantagens. Agora, por outro lado, tinha essa desvantagem da precarização. E como equacionar tudo isso, eu ainda não sei. Outra questão é que vocês estavam colocando... A privatização custa muito caro, sabe? E se ela deve custar hoje, não sei quanto está custando, mas no mínimo R$3.000 por preso, se você privatiza todo o sistema prisional brasileiro, são 600 mil presos. São quantos bilhões por mês que o Brasil vai gastar? Então, eu não sei se o Brasil está disposto a gastar tudo isso. Então, eu não sei se a privatização é um caminho tão viável assim, porque, inevitavelmente, para manter um nível mínimo de condições prisionais custa muito. Outra questão é que
as resistências são muito grandes, tanto as resistências legítimas quanto as não tão nobres. Por exemplo, os sindicatos, por motivação corporativa, e eles claramente dizem isso, a motivação corporativa, eles atacam o tempo inteiro a privatização, entram com ações na justiça, boicotam todo tipo de boicote. Então, outras mais legítimas, como as organizações de defesa de direitos humanos, que entram com ação, ou mesmo do Ministério Público. Então, a resistência é muito grande. Há multas, em alguns lugares, houve multas pesadas em relação por não cumprimento do contrato. Então, eu não sei se, a médio prazo, as empresas vão dizer, olha, compensa. Essa é uma área que realmente compensa, porque tem litigância, tem tantos conflitos. Então, não sei se... Agora, o que eu acredito, que acho que entra naquilo que o Laurindo estava falando, que é uma questão da inserção de novas tecnologias do controle do crime. E aí nós temos que pensar juntamente com o monitoramento eletrônico, por exemplo. Eu não sei se a privatização vai ser o mais viável. Quando você tem, por exemplo, os meios de controle, né? O controle em meio livre, bem mais vantajoso para muita gente, né? E também eu estou acreditando que a ideia de confinamento talvez não seja realmente vantajosa para muita gente. Acho que o controle, pensando aqui em governamentalidade de Foucault, quer dizer, o confinamento, o controle dos corpos talvez não seja tão interessante, mas sim o controle populacional, o controle de grupos. Esse controle à distância, essa vigilância à distância de grupos que oferecem riscos à sociedade. E aí numa lógica mais atuarial do que uma lógica punitiva, uma lógica de responsabilização individual, que eu acredito que é o futuro do controle do crime, e não essa lógica mais de responsabilização e punitiva. Eu acredito que é mais uma lógica de controle de gestão de riscos mesmo, né? E o investimento vai caminhar nesse sentido. Então, talvez aqui o Zaffaroni diz um pouco isso, que o problema da prisão é que ela está fadada à sua redução, talvez não porque ela é um fracasso em si, ou porque nós reconhecemos, mas é porque há novas tecnologias que estão superando a prisão como principal resposta ao crime, né? Bom, acho que... Não sei se respondi todo mundo, mas basicamente é isso, né? Só para fechar, acho que o volume de questões de várias ordens aqui que foram levantadas são todas muito interessantes. Acho que esse é o começo de um debate, só para situá-los. Esse primeiro debate é parte de uma programação do semestre todo aqui, que une a professora de Direito Penal, que sou eu, a professora Lia, o professor Fernando, que não está mais aqui, mas que são os professores de Clínica, e o professor Garcês. A gente é uma atividade, enfim, conjunta de várias disciplinas, discutir o caso da PPP e vários aspectos contratuais, penais, éticos, políticos, econômicos, enfim, todos esses que foram levantados aqui ao longo do semestre. Então, a gente começa hoje uma programação em que outros debates acontecerão, inclusive o resultado final do trabalho dos alunos também vai ser exposto num evento público. Então, gostaria, enfim, agradecê-los muitíssimo pela presença. A gente pensou bastante em quem a gente gostaria para começar esse debate e, enfim, acho que fomos muito felizes no convite. Então, muitíssimo obrigada. E, eventualmente, a gente chama vocês de novo para abusar um pouquinho mais. Então, obrigada a todo mundo que veio. Muita gente ficou sem fazer as questões, então, se quiser se integrar ao debate, de alguma maneira, pode vir falar comigo, e vão receber outros convites.